Essas são as classificações mais recorrentes na prova da OAB. Um outro tema relacionado ao dano ambiental é a sua reparação. Ora, aconteceu o dano ambiental, como devo repará-lo? Como se dará a reparação do dano ambiental? Duas são as formas clássicas de reparação do dano ambiental. A primeira é a restauração natural ou in natura, ou ainda os autores falam em restauração in espécie. O que é a restauração natural, a restauração in natura, ou ainda a restauração in espécie? Ocorreu o dano ambiental? Eu devo reparar onde ocorreu o dano ambiental. E esta reparação deve ser integral. Com a ocorrência do dano, naquele local, eu tento fazer a reparação desta lesão intolerável ao meio ambiente. E sempre lembrando, esta reparação deve ser integral. Ok, doutores? Não sendo possível, faticamente ou tecnicamente, a restauração natural, abre-se a segunda possibilidade, que é a indenização financeira, em pecúnia, dinheiro, doutoras e doutores. Não sendo possível a restauração natural, passamos então para a indenização. E aí fica um cuidado que você deve tomar na sua prova. Quando se fala em reparação do dano ambiental, a ordem que eu pontuei agora, ela é obrigatória. Preste atenção, obrigatória. Primeiro, o poluidor deve tentar a restauração natural, a reparação onde ocorreu o dano ambiental, retornar ao status quo ante, ao status original. Isso é a primeira medida, a primeira circunstância para configurar a reparação do dano ambiental. Somente se não for possível, nós passamos para a segunda hipótese, ou seja, a indenização em dinheiro. Fique muito atento a esse aspecto, porque o examinador adora perguntar e inverter essa ordem. Ela é obrigatória. Recapitulando, primeiro, a restauração natural. Segundo, a indenização. Tudo bem, doutores? Já que classificamos o dano ambiental, fizemos menção à reparação, a sua reparação, chegou o momento de analisarmos a responsabilidade em matéria ambiental, a responsabilidade civil. Doutoras e doutores, desde 1981, a responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva. A responsabilidade é objetiva. Qual é a base legal da responsabilidade objetiva em matéria ambiental? É o artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6.938 de 1981, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, portanto, relaciona a responsabilidade objetiva. Ora, de maneira direta, simples, o que é a responsabilidade objetiva? Eu tenho uma conduta e eu tenho uma lesão. E entre a conduta e a lesão, eu tenho um nexo de causalidade, ou nexo causal. Na responsabilidade objetiva, eu não vou discutir culpabilidade, não discuto culpa, dolo, não. Basta que eu tenha uma conduta e uma lesão. E entre elas, um nexo de causalidade. Portanto, a responsabilidade civil ambiental funda-se na responsabilidade objetiva. Não há que se falar em culpabilidade. Portanto, aquele que tem uma conduta que gera uma lesão, que causa poluição, será responsabilizado objetivamente. Essa, portanto, é a responsabilidade civil em matéria ambiental. Ok, pessoal? Vamos então para o nosso próximo bloco. Pergunte ao professor. Estamos de volta para o nosso segundo bloco. Pergunte ao professor.
É neste momento que vamos responder às dúvidas, aos questionamentos enviados pelas doutoras, pelos doutores que se encontram em todo o país. E você que está em casa, escreva para o nosso programa. Anote o nosso e-mail, provafinal@lfg.com.br. Vamos lá, pessoal, recapitulando, provafinal@lfg.com.br. Contamos aí com a sua pergunta, o seu questionamento, ok? Então vamos aí responder as questões enviadas pelos nossos amigos. Professor, no que se refere à responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, qual a teoria adotada? Teoria do risco integral ou teoria do risco-proveito? Doutoras e doutores, olha que pergunta importante. Olha que pergunta significativa, de grande relevância para o direito ambiental e, em especial, para a matéria de hoje. Como mencionamos no nosso primeiro bloco, a responsabilidade em matéria ambiental é objetiva. Adotamos a responsabilidade objetiva conforme o artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6.938 de 1981. Na responsabilidade objetiva, nós temos aí a teoria do risco. E a teoria do risco, como bem lembrou o doutor, ela se divide a duas classificações para a teoria do risco. A teoria do risco integral e a teoria do risco-proveito, que alguns doutrinadores denominam teoria do risco criado, ok? Teoria do risco integral e teoria do risco-proveito ou risco criado. Vamos explicar cada uma delas? Comecemos pela teoria do risco criado ou do risco-proveito. Em largas pinceladas, o que é a teoria do risco criado? Na teoria do risco criado, entre todas as causas possíveis, eu tento identificar a causa que gerou o dano ambiental. Nesta teoria, nós adotamos a causalidade adequada. Qual foi a causa que gerou o dano ambiental? Entre todas as possíveis, eu tento identificar qual foi aquela que gerou o dano ambiental. Nessa teoria, só para fazer um paralelo, usamos a causalidade adequada, como pontuamos, que é uma teoria aí do direito civil, do direito penal, ok, pessoal? Ainda nessa teoria, que é importante pontuar, ela admite excludentes. Que excludentes da responsabilidade? Por essa teoria, a força maior, uma erupção vulcânica, um abalo sísmico, seriam excludentes da responsabilidade, segundo a teoria do risco proveito ou do risco criado. Tudo bem, pessoal? Admite excludentes. Na verdade, se aproxima muito da teoria do risco administrativo, do direito administrativo. Contudo, nós estamos superando, ou já superamos a teoria do risco criado e do risco proveito, e hoje a doutrina, de forma majoritária, os tribunais, nós adotamos no direito ambiental a teoria do risco integral. O que é a teoria do risco integral? Ao contrário da teoria do risco proveito, na teoria do risco integral não se admite excludentes. Atenção, hein? Não se admite excludentes. O empreendedor, o empresário, que tem a sua atividade, por si só, assume o risco por todas as questões advindas da sua atividade, do seu empreendimento. Fazendo um paralelo com o direito penal, com o direito civil, na teoria do risco integral, adotamos a equivalência das condições. Todas elas são reputadas como possíveis de causar aí o dano ambiental. E os tribunais, doutoras e doutores, já adotam aí, já mencionam, embora não expressamente, mas os julgados, fica muito claro a adoção da teoria do risco integral. Em matéria ambiental não há que se falar em excludentes. Ok, pessoal? Teoria do risco integral, portanto, é hoje a teoria dominante que você tem que ficar bem atento aí na sua prova, não só na prova da ordem, mas também na prova aí de concursos públicos. Então vamos agora para a segunda questão dos nossos candidatos, dos nossos amigos aí, dos doutores e das doutoras.
Professor Fabiano, o senhor poderia falar um pouco do dano ambiental causado pelo próprio poder público, tanto diretamente quanto também do decorrente da